Eu no início deste ano, de 2026, eu até agora, eu fiz um trato com Deus de ler as Escrituras, a Palavra de Deus, durante todo o ano, em que de manhã leio os versículos e à noite vou meditar sobre esses mesmos versículos. Aliás, eu comprei uma Bíblia de estudo justamente para me ensinar e eu me aprofundar mais nas Escrituras e tentar compreender mais de sobre quem é Deus. E estamos agora em março de 2026 e eu tenho cumprido e eu estou muito, muito, muito contente porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita, muita dificuldade em ler. Eu nunca gostei muito de ler, na verdade. E então, no final de 2025, eu, talvez em forma de treino, eu comecei a ler com mais frequência, não a palavra de Deus. Lia um versículo ou outro, mas lia outros livros. E então, em janeiro, dia 1 de janeiro de 2026, eu simplesmente decidi começar a ler as Escrituras. Aliás, se nós lermos de segunda a sexta-feira 3 capítulos e no fim de semana, sábado e domingo, lermos 4 capítulos, nós garantidamente terminamos de ler a Bíblia num ano. E então eu estou nessa jornada e estou a fazer uma leitura até cronológica, não é? Para entender os tempos, para entender como é que as coisas aconteceram ao longo do tempo. Mas isto para vos dizer que eu, com essa experiência, eu noto que eu estou mais próxima de Deus. Porque eu cheguei num ponto da minha vida em que eu precisava de mais. Porque sempre fui cristã, mas lá está, talvez com um espírito de religiosidade. Porque às vezes parece que é mais difícil para quem sempre cresceu no meio da palavra de entrar, de entender e do que uma pessoa que se calhar nunca conheceu a Deus e acredita mais facilmente ou ouve e toma posse dessas palavras e depois acaba mesmo por dar certo ou acontecer mais rápido do que se calhar uma pessoa que esteve toda a vida com Deus. Porquê? Porque eu neste caso, senti que já estava acostumada. Ou seja, eu ia à igreja, eu vou à igreja e já sei o que é que vai acontecer. Há um louvor, depois há a pregação, há a oferta e termina-se com o apelo. Ou seja, isso no fundo, ao mesmo tempo, eu sabia sim, mas estava a bloquear-me, a bloquear o acesso do conhecimento pleno de quem Deus é. E então eu decidi em 2026 pedir a Deus em oração para mudar a minha personalidade, mudar quem eu sou e para eu entender mais sobre quem Deus é. Pedi tanto, 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 tenho sempre pedido a Deus por sabedoria. Peço a Deus para abrir os meus olhos espirituais, abrir a minha visão, dar-me sabedoria, discernimento para entender quem Deus é. De uma vez por todas, sem religiosidade, sem drama, sem dizer a ninguém, simplesmente eu e Deus. Foi algo muito pessoal. E na continuidade das escrituras, da leitura da palavra e orando, porque isto é uma disciplina, eu posicionei-me, então eu tenho mantido esse posicionamento até agora. E vou concretizar até ao final de 2026 para a honra e glória de Deus. E isto para dizer que eu, há uns dias atrás, eu, de tanto pedir a Deus para me dar, aumentar o meu conhecimento, dar-me mais discernimento espiritual, mostrar-me quem Deus é, eu tive um sonho aqui há uns dias atrás. E nesse sonho foi muito interessante porque eu no sonho, depois de pedir a Deus para me mostrar como é que era o mundo espiritual, para me dar uma visão, porque, enfim, eu ouvia tantos testemunhos de outras pessoas a dizer que viram anjos, ou que tiveram visões, ou que Deus apareceu em sonhos, ou que, enfim, e mesmo na própria Bíblia, eu questionava com Deus, eu dizia, Deus, então tu estás a falar com Moisés diretamente e Deus disse a Moisés, e Deus disse para fazer assim, e Deus falou com Abraão, e o Senhor apareceu, e o Senhor e o Senhor. Então eu comecei a questionar, sem religiosidade,
a questionar mesmo. Então, Deus, se tu apareces a essas pessoas e se és o mesmo Deus de Abraão, então também vais aparecer a mim. Ou então vais falar comigo de uma forma que eu entenda realmente quem tu és. E não é uma questão de provar no sentido de eu só vou ver para crer. Não é isso. É eu querer experimentar. E aliás, Deus gosta disso. Porque a palavra diz que aproxima-te de mim e eu me aproximarei de ti. Então Deus gosta desse aproximar da nossa parte. Deus gosta que nós que estejamos felizes, que estejamos emocionados, entusiasmados em querer estar na presença de Deus, em querer mais de Deus. Então eu tenho pedido muito. Então o que é que acontece? Há uns dias atrás eu tive um sonho. Aliás, eu já tive vários sonhos que na verdade Deus sempre falou comigo. Só que eu meio que, talvez por ser incrédula, eu meio que desvalorizei. Mas eu tive um sonho há uns dias atrás em que, e vou partilhar isto convosco porque eu estou contente, porque eu sinto de uma forma suave que Deus está sempre comigo. No sonho, era como se fosse uma tela, eu estava a ver, não é? Eu estava de fora, mas estava a assistir ao que se estava a passar. E no sonho eu vi, ou seja, eu olhava e do lado direito, ou seja, a visão que eu tinha, estava do lado direito como se fosse umas asas peçonhentas e sabem assim, asas pretas, como se fossem peçonhentas como petróleo, como se elas tivessem petróleo, estivessem encharcadas de petróleo, peçonhentas e pegajosas. E essas asas estavam a tentar me atingir. Ou seja, as asas vinham, não é? As garras ou asas, eu nem sei bem o que aquilo era, mas queria-me pegar. E no meio estava um homem, eu vi literalmente um homem no meio, e esse homem, quando as asas queriam chegar até mim para me apanhar, enfim, para me cravar, essa luz impedia. Ou seja, essa luz estava no meio e impedia. Quanto mais as asas tentavam se aproximar, mais essa luz brilhava, brilhava, brilhava enquanto descia. Ficava assim muito forte. E as asas não conseguiam chegar até mim, essas asas negras. E quando as asas voltavam atrás, retrocediam, recuavam, a luz diminuía. Quando as asas iam outra vez para me atacar, a luz ficava cada vez mais forte, incandescente, e as asas não conseguiam avançar. E eu entendi, depois acordei, e eu entendi que aquilo era a proteção que eu tenho. Porque a palavra diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. E é verdade. E eu falo como uma pessoa super comum, mortal comum, desconhecida. Aliás, uma pessoa, enfim. E a palavra diz que Deus usa os mais pequenos, aqueles que são os nada a ver do mundo. Deus usa essas pessoas. E eu percebi que o Espírito Santo está sempre comigo para me proteger. Porque há algo forte que quer me tocar, quer me atingir, mas essa luz é tão forte, tão forte, tão forte, que ela não deixa que essas asas peçonhentas me tentem atingir. E é por isso, na palavra diz que é por isso que nós não somos destruídos, porque Deus está sempre connosco. O mundo espiritual existe, o maligno existe, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, e é bem verdade. E nós somos a luz do mundo. E é por isso, como a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam, já tinha mencionado, mas a palavra também diz que o inimigo, Satanás, ele anda ao derredor para ver a quem pode tragar, caçar. E o que é que acontece? Eu vi no sonho que ele andava a tentar me caçar, mas no meio, ou seja, entre mim e esse mal que me queria apanhar, estava essa luz, que era essa proteção. Lá está. Ele anda ao derredor, não é? Mas o que é que a palavra diz? Que o anjo do Senhor acampa ao redor. Ou seja, estamos nós, depois está uma proteção e só depois é que está o inimigo, que não nos consegue apanhar. Aliás, também há uma passagem na Bíblia que fala justamente sobre o profeta Eliseu, que tinha lá o servo dele,
acho que era Eleazar, acho eu, não tenho a certeza, mas que ele estava com medo porque via um exército, não é? De homens físicos, não é? Humanos, para atacarem, neste caso, a Eliseu. E Eliseu disse: fica tranquilo, mas ele estava ansioso e então Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos espirituais. E quando Deus abriu os olhos espirituais, ali o servo viu que ele não tinha que se preocupar. Porquê? Porque tinha um exército ainda maior a proteger, ou seja, que estava antecipadamente a proteger a quem? A Eliseu. E aí ele ficou super descansado. E é isso. Aquilo que está na palavra, aquilo que Eliseu viveu, aquilo que outros profetas, enfim, outras personagens bíblicas viveram, nós também podemos viver, porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e amanhã, eternamente. É esse Deus. Em pleno 2026, nós que somos da era das tecnologias, das redes sociais, dos Instagrams, pessoas, somos mortais, somos aquelas pessoas completamente, enfim, achamos que não somos ninguém, ou que não somos nada, ou que ninguém nos vê. São essas mesmas pessoas que Deus também ama. Nós somos exatamente iguais a Eliseu, nós somos iguais a Elias, nós somos iguais a Abraão, se nós querermos, porque quando nós oramos, Deus está connosco. E eu gostava de deixar aqui esta partilha para vos encorajar que Deus vê, Deus nos vê, e eu tive a certeza absoluta. Eu já tinha, não é? Mas enfim, às vezes, de tanto pedirmos, quando nós pedimos, não é? Deus acaba por nos dar essa resposta quando nós estamos preparados. Porque antes eu não estava preparada, mas Deus revelou-se através de uma visão, um sonho espiritual que eu tive, que eu precisava, porque realmente Deus é conosco, Deus está contigo, Deus nunca nos abandona, Deus está sempre connosco. Eu estou aqui no carro a falar e Deus está aqui neste momento. Então, à medida que nós vamos nos aprofundando, à medida que nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, garantidamente Deus vai nos retribuir. Porque não é possível. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós estamos a cumprir aquilo que Deus diz, se nós estamos a esforçar-nos para estar na presença de Deus, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas quedas, enfim, com as nossas frustrações, no final do dia nós voltamos sempre para Deus. Então, Deus, acham que Deus vai nos ignorar, que Deus vai fazer de conta que as nossas orações, enfim, não estão a ser ouvidas? Não, Ele é um Pai que nos ama, Ele ama-nos incondicionalmente. Então, o Espírito Santo habita em ti, habita em mim. Então não há como escapar, não há como Deus não responder às nossas orações, porque Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus incrível, Deus é um Deus que sempre está aqui para nos ajudar. Então, quando nós realmente nos focamos na palavra, quando nós realmente, assim de uma forma simples, eu sou muito simples com Deus, eu sou muito simples, quando eu tenho um problema, ou quando eu estou, enfim, com um mix de pensamentos, quando eu tenho perturbações mentais, porque eu tenho notado também que à medida que eu vou lendo as escrituras, e às vezes estou a ler coisas nada a ver, por exemplo, a sucessão das famílias, não é? Das tribos, enfim, lá em números, que aquilo nunca mais acaba. Até isso que nós estamos a ler, tudo isso importa. Tudo isso importa, mesmo que nós achamos que não fica retido na nossa mente, nós já lemos. E a partir do momento em que os nossos olhos já viram as escrituras, já leram o que lá está escrito, de alguma forma, não sei como, Deus nos abençoa, Deus nos ilumina, Deus aumenta o vigor em nós, Deus nos dá da sua glória. A sua glória é transferida para nós quando nós lemos aquilo que está nas escrituras, porque na verdade nós estamos a ler o próprio Deus. E o que é que eu queria dizer com isto? É que quando os nossos pensamentos vêm à nossa mente para nos atacar, para nos... E eu noto agora, ao ler as escrituras, que eu consigo discernir, porque eu tenho pedido muito em oração, eu consigo discernir aquilo que eu não discernia antes. Vou dar um exemplo. Eu estou, por exemplo, em casa, depois de ter louvado, depois de ter lido as escrituras, está tudo bem, está tudo em paz. De repente,
vem um pensamento, assim do nada, em que me dá uma raiva tão grande. Um pensamento de uma situação que aconteceu, por exemplo, há 2 semanas atrás ou há 3 anos atrás, que me dá uma raiva tão grande e eu começo às vezes a falar sozinha. Sozinha, olha a loucura. Começo a falar sozinha como se aquela pessoa que me fez mal estivesse à minha frente. E às vezes até dou por mim a falar palavrões. E eu disse, não, espera aí, isto aconteceu há dias. Eu com raiva a responder àquela pessoa. Isso são pensamentos, são as tais flechas, as setas incendiadas do inimigo, que está lá em Efésios 6:10, não é? Que nos lança, são os dardos inflamados que nós damos por nós, de repente, a ficar frustrados ou chateados com algo. E eu, só que antes isso acontecia, eu nem me apercebia. Agora isso acontece e eu, ui, calma. Esses pensamentos vieram assim do nada. Eu pego nesses pensamentos e eu digo, estes pensamentos não são meus. E esta sensação, esta frustração que veio neste momento, exatamente neste momento, isto é para tentar me derrubar. Então eu levo esses pensamentos cativos a Jesus Cristo, porque é o que está na Bíblia. Nós temos que mencionar, temos que falar aquilo que está na Bíblia. Eu levo este pensamento mau, esta raiva, esta frustração, sabem, aqueles pensamentos do tipo, eu devia ter respondido aquilo assim, e porque eu não levo desaforo para casa, e porque é que eu não respondi desta forma? E a gente pensa, como assim? Como é que esse pensamento veio do nada? Nada. E isso são os dardos inflamados, são as setas incendiadas pelo inimigo, que eu já tinha lido tantas vezes Efésios 6, eu nunca tinha percebido. Sabem quando a pessoa lê, ou pelo menos eu lia, e entrava por um ouvido e saía por outro? Agora não. Quanto mais eu estou na palavra, mais eu entendo que esses pensamentos vêm do nada e eu consigo logo amarrá-los em nome de Jesus e levá-los cativos a Cristo. E depois eu volto outra vez ao normal, ou vou louvar, ou vou ficar, enfim, com Deus, na presença de Deus. Então, nós temos que aprender, e esse aprendizado é com uma comunhão com Cristo. Não é, mesmo indo à igreja, a gente aprende, sim, mas é na comunhão com Cristo, não vale a pena. Nós temos que passar pela, pela estrada escura da alma, temos mesmo que passar, que é aquilo que David dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria porque tu estás comigo. Esse vale da sombra da morte são os dias escuros, são os dias depressivos, são os dias em que nós achamos que não temos como escapar, são os dias em que nós não temos solução, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não encontramos forma de sair. E esses momentos nós às vezes precisamos mesmo passar por eles. E é aí que nós temos que, porque a palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É aí nesses momentos mais angustiantes, mais tristes, mais que nós nos sentimos as pessoas mais derrotadas do mundo, que nem nos dá vontade de viver ou questionamos porque é que eu nasci. Porquê é que eu nasci? Foi para isto? É nesses momentos que nós temos de nos agarrar a Deus. Força-te a colocar nem que seja um louvor e automaticamente tu vais ver que vais sair dessa vibração baixa, porque é aí que Satanás te quer, aí nessa lamúria, nessa lama emocional, e aí ele consegue te atingir. Então sobe, aumenta a tua frequência e vai lá para cima, coloca um louvor e tu vais ver que esse pensamento vai, e essa sensação, essa angústia, esse mal-estar vai logo sair em nome de Jesus. E esta partilha que eu gostava de vos dar, eu estou aqui a falar sem cortes, até porque eu nem sei fazer isso. Eu estou a falar o que me vai na alma, o que me vai no coração, porque é o próprio Espírito Santo que coloca dentro de mim para eu falar, para eu abrir a minha boca e eu falar, porque eu, conhecendo-me como conheço, eu nem sequer teria coragem de abrir um canal e falar. Não teria essa coragem, porque eu nunca me considerei uma pessoa que tivesse a capacidade. Nunca me considerei, sabem? E ainda que eu sei que Deus vai atingir as pessoas certas para entrar neste canal e ouvir exatamente as mensagens, porque Deus sabe, Deus conhece o coração de todas as pessoas e onde quer que a pessoa esteja, Deus vai direcioná-la para este canal, para esta mensagem, para este momento. Então eu gostava de te encorajar e dizer que não te deixes desanimar, não deixes que Satanás te vença, porque o momento é só um momento. O momento é só um momento e vai passar, vai passar. Então,
agarra-te a Jesus Cristo. E quando essa noite escura da alma vier, aí é que tu tens que pegar, força-te a ligar o YouTube e meter um louvor. Faz isso. E garantidamente tu vais ver que aquilo vai sair assim num ápice, porque o Espírito Santo habita no meio dos louvores, em primeiro lugar. Segundo, Satanás, os espíritos malignos, os demónios, não aguentam louvores, não aguentam ouvir o nome de Jesus Cristo. Para eles não dá, é como o fogo que queima, sabem? Eles não aguentam. Então, se queres afastar, começa logo por pôr um louvor, mesmo sem vontade. Não consegues orar, não consegues abrir a Bíblia, mete um louvor, que é mais fácil. E tu vais ver que depois esse ânimo vem e automaticamente Deus vai-te dando o discernimento e vai-te dando a luz, vai-te dando uma nova forma de pensar e tu vais ver que aquela vontade enfim, às vezes até de cometer uma loucura, que ela vai passar. Porque a caminhada é assim, a caminhada é diária, a nossa vida é assim, com Deus, todos os dias. Nós não sabemos quando vamos morrer, nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, mas enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos vivos, no dia que se chama hoje, vamos manter-nos focados em Jesus Cristo, porque o segredo é esse. O segredo para caminharmos bem e estarmos plenos e confiantes é só com Jesus Cristo. Não tem qualquer outro tipo de alternativa. A palavra diz que, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai significa a libertação, o Pai significa a harmonia, o Pai significa a paz, a tranquilidade que só o Espírito Santo nos consegue dar. Então, ainda que estejas a passar a maior batalha da tua vida, eu tenho e vou declarar e vou profetizar, porque eu tenho essa fé que ela vai passar. Em nome de Jesus. Daqui a um ano não vai ser nada. Daqui a um ano tu vais estar a viver exatamente aquilo, o oposto daquilo que tu estás agora neste momento. E tu vais olhar para trás e vais chorar de alegria e ao mesmo tempo pensar, rir-te de como é que tu achavas que era o teu fim e afinal era só um momento. Então era essa a palavra que eu gostava de deixar para o dia de hoje. Tenham fé em Deus, creiam que Deus é único e capaz de resolver qualquer problema que esteja neste momento na tua vida, na minha vida. Porque Deus é bom e Deus não deixa os seus filhos. Davi disse, eu já fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi, nunca vi um justo, que és tu, que estás aí desse lado, que sou eu, ficar mal, passar fome, terminar mal. Então, crê somente, porque o momento é só um momento. E mais, os filhos de Deus é que são atacados, não são os outros, porque os outros já estão nas trevas. Então Satanás nem perde tempo. Quanto mais atacado tu és, significa que mais ungido e mais apreciado por Deus tu és. Então, adquire esse sofrimento até com alegria, porque significa que estás no bom caminho. Porque se o mundo jaz no maligno e se tu estás em sofrimento por causa dessa perseguição, é porque tu tens algo especial, que é o Espírito Santo, que é essa luz. É por isso que o mal não suporta os filhos de Deus. É por isso que há essa implicância contigo. É por isso que há esse desdém. É por isso que existe, enfim, essa junção para te destruir. Não é por acaso. Mas crê somente em Jesus Cristo, porque maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, crê somente em Jesus Cristo, agarra-te a Jesus Cristo e nos momentos de maior angústia é aí que tu deves ficar ainda mais fixa nele, obcecada por ele, completamente obcecada, louca por Jesus Cristo. E tu vais ver que Deus vai te honrar, porque Deus lá de cima está a ver, está a sorrir de alegria e de ânimo, a dizer: sim, Senhor, Espírito Santo, vem cá ver. Vem cá ver, Espírito Santo. Anjos, venham ver. Olha ali os meus filhos a orar, os meus filhos a permanecerem, apesar dos problemas. Deus alegra-se quando nós vamos à sua presença. Então, tem calma, tem fé em Deus, porque vai dar tudo certo. Era esta a palavra que eu gostava de vos deixar no dia de hoje. Deus vos abençoe. Tenham um resto de um dia abençoado, uma vida abençoada e creiam que Deus está sempre convosco, tá bom? Deus vos abençoe grandemente. Fiquem na paz de Deus.